Olá, internautas aqui da TV 61, estamos começando mais um programa Voz e Rua, do coletivo Voz e Rua, aqui do Distrito Federal, coordenado, né, que é a socióloga que está aqui do meu lado, Paula Regina Gomes, é uma das coordenadoras. Tudo bem, Paula? Tudo jóia, querido João. E contigo, tudo bem? Tudo bem, prazer. Fiquei feliz em saber que você tem um pé no Pantanal, Mato Grossense. Tenho pé no Pantanal, tenho pé indígena, um pé negro e um pé europeu, né? Como bom brasileiro, boa brasileira, né? Uma boa miscigenação dos países, né? Exatamente, uma ótima miscigenação. Somos latino-americanos, né? Paula Regina Gomes, nós vamos falar de 3 projetos legais, interessantes do coletivo Voz e Rua. Um deles é Arte Pop Rua, o outro é o Banco de Oportunidades, e o terceiro é Construindo Bibliotecas. Conta para a gente aí, Paula, fala para a gente sobre esses projetos. Então, João, a gente começou o ano aí pensando em consolidar coisas que a gente já vinha construindo, já vinha refletindo durante todo o tempo, né, de vigência do coletivo e também de todo o tempo de trabalho de pesquisa de campo, né, de trabalho de interação, de diálogo com a população em situação de rua, que já vem rolando já, acho que tem pelo menos 5 anos de forma direta, né? E, e aí é o lance assim, sempre fui muito ligada a uma admiradora da arte, né? E eu não me considero uma artista, né? Porque realmente não sou, mas uma admiradora da arte. E não só uma admiradora, mas também do ponto de vista dos estudos, da reflexão sociológica, do entendimento, né, do papel, da importância e da relevância, né, de se pensar nas dimensões culturais, nas dimensões artísticas para a sociabilidade coletiva. E aí a gente identifica que a população em situação de rua, essa população que a gente vem falando, né, sempre trazendo as dificuldades, né, do ponto de vista daqueles que vivem à margem da sociedade. Então a gente entende que a gente tem uma cultura aí que caminha à margem, né, do ponto de vista também da aceitação social, mas que, na verdade, a cultura tem um potencial extremamente agregador, né, que é uma pegada que a gente trabalha muito com Herrera Flores, né, na perspectiva crítica dos direitos humanos, que é o direito à cultura, né? Então, a gente entende que essa dimensão da cultura, essa dimensão artística, ela transita de uma forma muito interessante entre o mundo que está à margem, entre o mundo que se considera inserido, enfim, e no conjunto dessas coisas todas, né? Então, a pop rua está muito nessa vibe, né, do que a gente entende aí por uma cultura underground, por uma cultura que se fala mesmo, né, cultura pop rua, cultura popular, né, cultura das ruas, street ruas, né, essa coisa mais underground. Então, o que acontece? Nessa pegada, né, de tentar ressignificar uma identidade que é extremamente marcada pelo estigma social, pela estigmatização social, né, o outro e nós, né? A gente então achou assim que trabalhar elementos da arte seria um potencial ressignificador muito poderoso, muito potente, né? E pensar também de uma outra perspectiva, de trabalhar a arte como algo que também agrega um valor material, de certa forma, né? Então, qual é a pegada? A pegada é tentar produzir arte nas ruas, fomentar essa produção de arte, lógico, dentro dos limites que a gente tem, né? Porque a gente trabalha normalmente com recursos próprios, mas provocar essa produção de artes. A gente tem artistas nas ruas, a gente tem a arte das ruas, né? Que são coisas distintas, mas que são coisas completamente relacionadas. E nessa pegada de estar produzindo essa arte, que pode ser, quando a gente estava no Dialoga, né, antes da pandemia, a gente trazia a musicalidade, o repente aparecia, a declamação de poesia, né? E nesse final de semana passada a gente trabalhou muito com a arte
arte visual, desculpa, né, de produção de imagens, produção de peças, né, para a gente fazer uma exposição. Então, a ideia, João, é trazer essa expressão artística, tanto do ponto de vista de provocar essa manifestação, né? A manifestação dessas pessoas que estão à margem, ou seja, trazendo visibilidade, como uma forma de visibilidade, e também como uma forma de produção de coisas, né? A gente vive no mundo das coisas, e é importante, às vezes, a gente dialogar nessa dimensão, entendendo que aquela pessoa que está ali, naquela situação vista de forma estigmatizada, num recorte de discriminação social bastante grande, ela tem também algo para te mostrar, ela tem uma beleza artística para trazer para você, né? A gente tem uma peça de algo para te mostrar, tem uma gravura, né? Tem uma pintura, tem uma canção para trazer para você, ou seja, ela agrega valor, né? Ela tem o que oferecer do ponto de vista das interações sociais. Isso é uma forma de dar visibilidade, isso é uma forma de trazer voz, a voz das ruas, para ecoar, né? E o que a gente quer fazer? A gente quer fazer uma grande exposição permanente, virtual, né, onde a gente vai estar mostrando, a gente vai estar falando o relato dos artistas sobre os seus trabalhos, como que surgiu a construção daquela peça, né, o que rolou, né, nessa construção, o que significa, né? No domingo a gente estava nessa construção, e aí eles começaram a virar, né, as pinturas, o que você está vendo aqui, o que você está vendo assim, nessa coisa de trabalhar simbologia, significados, pertencimentos sociais, né? Então, eu acho que isso é uma linguagem muito poderosa, uma linguagem que agrega, uma linguagem que humaniza, uma linguagem que mostra que todos nós somos seres pertencentes da sociedade, né? Nós somos seres sociais que interagimos e nos comunicamos pelas nossas expressões simbólicas, nossas expressões da imagem, enfim, nossas impressões do nosso imaginário, das nossas representações sociais, né? Como elas dialogam no cotidiano da vida. Então, a ideia é muito essa, né? A ideia é provocar a produção das expressões artísticas das pessoas em situação de rua e, ao mesmo tempo, transformar isso num espaço de exposição, de venda dessas peças, né? Para gerar recursos para eles mesmos. Isso tudo é uma coisa que está sendo construída, sabe, João? Mas a ideia, basicamente, é essa. Então, a gente está agora tentando construir um canal de apresentação, de uma exposição virtual desses trabalhos, que a gente começou a fazer no domingo. A hora que isso tiver uma forma, a gente vai agregando outras peças, outras manifestações, enfim, a gente vai fazendo as atividades. Essa é a ideia inicial. E o outro projeto? Né? Você está falando aí do Arte na Rua, né? Arte Pop Rua. O outro projeto, construindo bibliotecas, né? Exatamente. A gente disse, não é o nosso foco trabalhar com doações, mas a gente... Né? Hã? Construindo bibliotecas e o banco de oportunidades. Isso, e tem o banco de oportunidades. Vou falar primeiro do construindo bibliotecas. Não é o nosso foco central trabalhar com doações, né? No entanto, não tem como fugir dessa lógica de distribuição, às vezes, de roupas, de cobertores, enfim, de alimentos, porque a gente lidar com um público que necessita muito. As urgências, né, elas são muito presentes. Então, a gente está sempre fazendo, a gente não publica muito, né? Não é muito a nossa pegada ficar divulgando as doações, embora a gente publique uma vez ou outra para mostrar que é importante também trabalhar nessa dimensão. Mas nessa pegada de doações, o que surgiu? Foram surgindo, às vezes, livros. Os livros começaram a aparecer, né? E aí a gente ficou pensando, poxa, livro na rua, né? A gente tem uma experiência interessante, né? Não só aqui em Brasília, mas é uma experiência que eu já vi em vários outros lugares, de ter estantes nas ruas, nos pontos de ônibus, né? Não sei se você se lembra, João. Acho que ainda tem, acho que ainda está rolando, né? Ainda tem ainda. Ainda tem, está rolando. Tem então, em todos os pontos tem livro nos pontos de ônibus. Nos pontos de ônibus. E aí, o que a gente pensou, né?
Com o advento da pandemia, essa exigência de estar no local, embora ela não tenha sido acolhida de forma satisfatória, né, pelos governos, mas, de alguma forma, ela apareceu como uma exigência sanitária. Então, o que a gente... E os espaços de acolhimento, eles passaram, então, a serem mais vistos, né, do ponto de vista da sua necessidade, dada a urgência dos tempos. A gente começou a pensar que seria interessante a gente provocar essa entrega de livros e tal nesses espaços de acolhimento, até como uma forma de agregar um outro valor, um valor cultural, né, de mostrar que aquele lugar é um lugar onde se precisa construir coletivamente o conhecimento, né? A gente sabe que, em geral, a grande maioria da população em situação de rua, ela é de baixa escolaridade, embora tenha muita sabedoria, né? Tenha muita experiência, e que hoje, evidentemente, esse perfil tem mudado em função daquele mecanismo que a gente falou, né? De que as pessoas mais pobres estão perdendo emprego, perdendo moradia e estão indo para as ruas. E pessoas que, embora sejam de uma camada mais excluídas, né, elas têm um pouco mais, de forma geral, têm um pouco mais de escolaridade. Então, como a gente vê pessoas formadas indo para a rua, né, nesse momento aqui da pandemia, né, pessoas enfim, que tinham uma inserção do trabalho, com histórico de carteira assinada, né, que não é muito a realidade das pessoas em situação. As pessoas em situação de rua, elas às vezes já têm a dificuldade tradicionais, né, do próprio acesso ao trabalho. Eu conheço pessoas que trabalham com reciclagem mulheres negras, que nunca tiveram carteira assinada na vida. Então, o que a gente pensou? Em trabalhar do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista da literatura, do ponto de vista do conhecimento da instrução formal mesmo, matemática, português, enfim, história, né, de levar esses livros, e levar livros de pesquisa, enfim, para trazer a produção, né, desse conhecimento para mais próximo desses ambientes e fomentar nesses ambientes de acolhimento um espaço de produção de um conhecimento, né, também. A ideia é que se façam bibliotecas nesses espaços de acolhimento, provocar isso, né? A gente vê que, por exemplo, lá nos acampamentos, no acampamento do autódromo, a gente levou muitos livros para lá, a gente recebeu muita doação de livros e levou para lá, já tinha uma estrutura de estante, né? No acampamento do Abadião também, eles têm uma estrutura de biblioteca, de uma estante com livros, e a ideia é levar isso para as casas de passagem, enfim, para os lugares de acolhimento da população em situação de rua. Essa é uma primeira etapa, né? E aí depois a gente vai ver como é que a gente constrói mais espaços nas próprias ruas, né? A gente está com uma dificuldade em função de que os pertences da população em situação de rua estão passando que é uma coisa super antiga, né? Mas que estavam sendo muito subtraídos de uma forma muito sistemática. Então, a gente vai pensar depois com mais calma como a gente pode levar isso para os espaços mesmo de maior aglomeração, né? Os espaços de maior incidência, né, das pessoas em situação de rua. Mas, inicialmente, a primeira fase do projeto é essa, estar fazendo a arrecadação de livros para provocar a construção de bibliotecas em espaços de acolhimento, né, porque a gente entende que, às vezes, os recursos são escassos, né, dada, inclusive, a demanda, né, de procura e tal, são escassos para esses ambientes. Então, é tentar agregar valor nesses espaços de acolhimento. A ideia é essa. E o banco de oportunidades, como é que é? O banco de oportunidades está dentro de uma linha mais de produção divulgar, né, o trabalho das pessoas em situação de rua. Todos têm um recorte de ressignificar o olhar para populações de situação de rua, né? No sentido de trazer mais visibilidade, de trazer a superação do estigma social, da discriminação,
mas o trabalho ele é muito central, né? Muitas pessoas mesmo estão na rua em função da falta do trabalho. Isso é uma coisa muito forte. E aí a sistemática permanência nas ruas vai acarretando mas, assim, as pessoas vão se degradando, né, nesse espaço de muita violência. Então, e agora, com o advento da pandemia, a gente entendeu que era bastante oportuno a gente divulgar os currículos, né? Desde o começo da pandemia, lá em março, a gente soltou uma representação coletiva, onde a gente colocou a importância tanto da produção de ambientes de acolhimento, quanto de uma política urgente de moradia, que não aconteceu, né? E também de criação de políticas, né, de trabalho para os vulnerabilizados sociais, porque estava muito claro, muito óbvio, né, que a crise sanitária iria impactar esse universo do trabalho, considerando que a gente já vivia uma crise social e econômica bastante, que já vinha se arrastando pelos anos, né? Então, era bastante óbvio isso. Então, a ideia é essa. A ideia é divulgar os currículos das pessoas em situação de rua, a ideia é procurar parceiros, a ideia é ir nos espaços que empregam e tentar mostrar a importância de ampliar a lógica de responsabilidade social. Não é só aquela lógica fiscal, aquela lógica, mas a lógica de agregar pessoas que estão precisando de forma urgente de trabalho. Paula, você tocou num ponto que eu acho que é importante, né? Porque muita gente imagina que a pessoa está na rua porque é vagabundo, porque não quer trabalhar, porque... existe uma série de situações que levam a pessoa para a rua, né? Desde problemas passionais, a própria crise, como a gente já abordou aqui, né? A crise financeira que está se aprofundando, a crise econômica, né? A falta de emprego, tudo que você já abordou aí nos 2 últimos programas, até mesmo a questão das drogas, né? De não se permitir mais ficar no ambiente familiar por várias razões, não exatamente a questão da droga, mas por várias razões, muita gente está na rua. Então, e vai para a rua, e se não tem uma oportunidade, como você apresenta aí dentro deste banco, né? A situação aprofunda, como você mesmo disse. Então, tem muita gente que está na rua, está procurando emprego, né? A gente tem exemplo disso, né? Tem exemplo disso. O próprio Paulo, né? Paulo parece que se estruturou, né? Foi trabalhar, né? Parece que já está estruturado. A gente conhece outras pessoas. Eu lembro que algumas semanas atrás nós falamos com um publicitário que está na rua porque não tem emprego. Perdeu todas as oportunidades, né? Exatamente. Então, a rua se a pessoa tem essa oportunidade de ter um novo emprego ou conseguir uma nova profissão, né, que possa lhe dar o sustento, que ele possa alugar uma casa ou até mesmo comprar no futuro, tal, a pessoa vai sair da rua. Então, essa falta dessa compreensão, né, Paulo? A falta dessa compreensão e de compreender, assim, que as pessoas na rua trabalham, né? Mas é sempre o trabalho informal, é sempre o trabalho precarizado, né? As pessoas, o que eles vigiam carro, lavam carros, catam latinhas. Catar latinha é uma coisa. Existem pessoas que, em situação de rua, que estão organizadas, né? Para reciclagem, que vivem em pontos, né? Aglomerados, né? E existem as pessoas que estão nas ruas, mas que estão dispersas nessa lógica de unifamiliar, né, que as pessoas não conseguem associar a lógica familiar tradicional, mas que são, né, pessoas, são famílias, e que também catam em menor volume, porque para você trabalhar com reciclagem, você precisa de espaço, né, João? Você precisa de espaço para condicionar, para separar, para organizar o material, né? E para transportar e tudo. Então, a gente vê essas pessoas que estão nesses centros urbanos, principalmente nessas regiões centrais, elas também trabalham com reciclagem, mas em melhor volume. Né? Então, são inúmeras as atividades, vende balinha, vende pano de prato, engraxa sapato, são inúmeras as atividades profissionais. Às vezes fazem concertos, tem comerciantes, são poucos, mas tem comerciantes que contratam para um concerto de uma coisa ou outra, né?
Então, as pessoas estão vendendo, a venda é um trabalho ambulante, né? É diferente, claro, daquele que tem a barraquinha e tal, mas o trabalho ambulante é muito comum, né, da população em situação de rua. Então, eles estão sempre voltados ao trabalho informal e precarizado. Eu conheço muitas pessoas em situação de rua que nunca tiveram carteira assinada na vida, né? E isso é uma característica muito própria, inclusive, do universo feminino que está nas ruas, e dos homens também, né? Mas do universo feminino. Então, o que a gente gostaria de mostrar, num primeiro momento, a gente está fazendo um levantamento dos currículos das pessoas que estão em espaços de acolhimento. Por quê? A gente entende que essa pessoa, com um endereço fixo, né, que é o endereço de acolhimento, que já sofre muito preconceito, né, por estar nesse endereço, é difícil o empregador aceitar essa condição, mas a gente entende que essa pessoa ainda está numa condição mais propícia a garantir o trabalho. Então, a gente está fazendo esse levantamento de currículos nesses espaços, primeiro, e depois a gente vai pensar como é que a gente vai divulgar o trabalho da população em situação de rua, que está na rua, né, e que vive de catar latinha, de engraxate, que vive de vender, né, da venda de produtos, venda de balinha, venda de tapete, venda de, enfim, de pano de prato, de olhar os que depois a gente vai pensar nessa forma, né? Porque a gente sabe, né, João, que o universo do trabalho também é um universo de muita disputa, né? Então, a gente tem muitos agenciadores, né, do trabalho. A gente sabe que a nossa lógica escravocrata, ela vem se refazendo, né? Então, a gente tem aí o que se chama de trabalhos análogos, a escravatura, o trabalho precarizado, e esse é um tema do qual eu estou me dedicando, já venho com um olhar muito atento a isso, e que dentro em breve estarei formalmente representando essa pauta aqui no Distrito Federal. Então, é algo que eu busco construir de uma forma mais consolidada, né? Uma atividade, um projeto de uma forma mais consolidada. Então, inicialmente é isso, o Banco de Oportunidade ele vai buscar dar visibilidade aos currículos, articular com instituições empregadoras e instituições de capacitação também, além dos próprios órgãos de governo. A gente já fez várias atividades, várias oficinas, onde a gente trabalhava a questão da moradia, e a questão do trabalho sempre estava associada. Quando você fala moradia, a temática do trabalho, ela vem automaticamente pelo menos em todas as atividades que a gente fez. Então, a gente entende que para a pessoa ter uma vida mais digna, ela precisa de um trabalho digno, ela precisa, se ela busca moradia, ela precisa do trabalho. Essas condições, elas estão intrinsecamente ligadas, né? Então, a ideia é essa, inicial, e depois a gente vai ampliando aí para reverberar outras dinâmicas de trabalho, como dar visibilidade e tentar garantir sistematicamente que esse trabalho informal, que esse trabalho precarizado caminhe no sentido da garantia do trabalho digno, né? Então, a ideia é bem essa, tudo numa perspectiva de superação do estigma social e num processo constante que a gente vive de socialização da vida, né? Buscando dignidade humana, buscando formas de vida mais digna. A ideia é essa. Muito bom. Agradeço você. Mas o Marcelo, que hoje o Marcelo, ele está com uma TV News, TV News Segundos, né? Ele está trabalhando ele é publicitário, né? Está trabalhando com anúncios, está trabalhando com artes gráficas, enfim, ele está começando através do trabalho, né? Essa foi uma das preocupações, né? Quando ele veio para o coletivo, foi uma das principais preocupações que eu tive, né? Depois ele vai falar como eu fui chata com relação a isso. E que bom, inicialmente, como eu não sou da área, né, eu achei, nossa, vai ser super difícil essa projeção, mas não, ele está se jogando, ele conseguiu consolidar esse lance da TV e está conseguindo ganhar espaço no mercado. Às vezes precisa de um pouco de investimento, precisa de oportunidade mesmo, né? E aí ele vai falar sobre isso, e em função dessa experiência, em função desse momento que ele está vivendo, ele vai explicar melhor e vai estar coordenando o banco de oportunidades. Isso aí vai ser algo que o Marcelo vai estar levando, junto aqui no coletivo Voz e Rua.
E ele vai falar isso numa próxima oportunidade. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado. Então, vamos aguardar o Marcelo para uma próxima oportunidade aqui no programa Voz e Rua. Você que nos assistiu aí também, muito obrigado. Gente, o pessoal tem reclamado comigo, Paula, que eu estou esquecendo de pedir para aqueles clássicos, né? Ajuda aí, dá um joia, compartilha, né, o vídeo, se inscreve no canal TV 61, né? Tô esquecendo disso. Então, a gente faz jornalismo, a gente não é youtuber, né? Então faz a entrevista, No jornalismo de compromisso social, né? Você acaba esquecendo dessa. Eu também não tenho essa projeção. Dá essa importância porque é bom que tem mais visibilidade. Então você que está nos assistindo aí, dá o joia, ativa o sino, se inscreva, né? Se inscreva, ativa o sino para você receber as notificações e depois a gente vai ter outras novidades em relação a isso aí. Muito obrigado, Paula. Obrigada. Vou aproveitar a sua deixa e pedir apoio para os nossos projetos, né? Para quem estiver acompanhando, para quem acredita que a população em situação de rua realmente precisa de oportunidades, precisa ser valorizada, a cultura da rua precisa ecoar. Então, a gente também toque os nossos, né, sininhos, né? Entre em contato, nos apoie, dê uma força, porque realmente vai ajudar bastante. A gente trabalha de forma independente, não temos vinculação partidária nenhuma, é um trabalho que tem mais uma pegada técnica mesmo, mas nós estamos abertos aí a toda forma de colaboração real, verdadeira, de coração. Estamos juntos aí, é isso aí, estamos juntos aqui com Expresso 61, acompanhe o Coletivo Voz e Rua também, né, nas redes sociais. Estamos juntos. Obrigada, João, e vamos que vamos.